vamos para o tema. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover grandemente na vida de cada um de nós, na tua vida. Pega a tua Bíblia, meu amigo, vamos lá para o tema, que eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Se for possível, abra lá em livro de Marcos. Isso, lá em livro de Marcos. E vamos para o tema? O tema hoje é Por que nós temos que se batizar? Por que nós temos que se batizar? Esse é o tema de hoje. Talvez é um tema abençoado, ou talvez impactante, talvez até polêmico, porque muita gente não entende o significado do batismo. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Por que nós temos que se batizar? E aí está ali, em livro de Marcos, capítulo 16, depois vamos lá para Romanos, capítulo de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim, vamos ler? Para você vir aprender. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então quando você vê esse versículo, você lê, você fala, mas eu tenho que crer para ser batizado? Quem crer e for batizado será salvo. Olha o que está dizendo. Mas quem não crer será condenado. Está escrito na Bíblia, em livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 17, olha o que diz. Mas, olha que coisa tremenda que está escrito aqui para você entender melhor, meu amigo, minha amiga. Diz assim, Romanos 10, 8, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Ao saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração e credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que os invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. O nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? Então você percebe. E aí o versículo 15 diz assim, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formoso os pés do que anunciam o evangelho da paz, do que trazem alegre boas novas, boas coisas. Aí o evangelho fala mais, né? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem crê ou crerão na nossa pregação? Então você vê aqui, meu amigo, lá em livro de Marcos, fala sobre isso. E aqui também Romanos fala. Você leu, eu li aqui, você está junto acompanhando. Por isso que eu coloquei o tema, por que se batizar? Então veja bem, ali fala que aquele que crê será batizado, aquele que não crê será condenado. Como alguém pode crer? Tem que ouvir a palavra, tem que ter raciocínio, tem que ter entendimento, tem que saber o que quer, tem que saber o livre-arbítrio, a pessoa tem que ter o entendimento. Será que uma criança pequena tem entendimento? Não. Então aí vem aquela questão, Jesus se batizou com quantos anos? Com 30 anos. Então você percebe, meu amigo, minha amiga, que nós temos que estar adulto, ou então pelo menos ser um jovem 10, 12 anos, que tem uma noção do que as pessoas estão explicando, e ela tomar uma decisão. E ela tem que falar, com a boca dela, confessar Jesus. Senão, como é que ela pode confessar Jesus se ela não consegue falar? Então ela tem que crer. Mas se a pessoa é muda, você pode perguntar.
Se a pessoa muda, ela tem que acenar que sim. Porque a palavra tem que estar em nossa boca. Olha aqui o que diz Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta palavra da fé que pregamos. Ao saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus. Como é que pode confessar Jesus se não fala? Mas pode fazer com gestos. E ali a pessoa lê e ela confirmar. Aí ela está em consciência, ela tem entendimento, que está confirmando aquilo que está lido. Mas se ela não conseguir falar, pelo menos isso. E se creres, Deus o ressuscitará dentre os mortos. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Como é que eu posso confessar Jesus se eu não sei falar? E se eu sou uma criança? Então analisa sobre isso. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus ou grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Quer dizer, você tem que invocar a Deus, você tem que fazer a confissão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não pode ser uma criancinha que não sabe, mas um adulto, ou um jovem de 10 e diante, ou até menos idade que tem essa consciência. Versículo 14. Como invocarão aquele que não creram? Então precisa ouvir a palavra, você precisa crer, confessar Jesus, porque quando a pessoa é batizada, ela confessa Jesus antes, e aí ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela acredita que ela está enterrando a velha criatura, e ela acredita em Deus pela fé, pela pregação da palavra, e ela confessa Jesus Cristo com a tua boca. Aí ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enterra a velha criatura, e ela é batizada, e falando espiritualmente, se renova, e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ela vai viver essa vida, ela tem que continuar com o Senhor para não perder a coroa, e ela é selada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ela vir buscar o Senhor e adorar a Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo em verdade, porque o Senhor procura nessa terra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o motivo que nós temos que nos batizar. Depois de ter sido batizados, nós temos que cultuar, adorar a Deus, tomar a Santa Ceia, para que nós venhamos nos fortalecer, tomar o cálice da nova aliança e um compromisso com o Senhor, e estar buscando em comunidade com os irmãos, e estar em comunhão com os irmãos, e tomar a Santa Ceia do Senhor, e andar com o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos ser salvos, e o nosso nome está escrito no livro da vida, para adorar esse Deus aqui na terra, e adorar lá no céu, e andar em comunhão com o Senhor, para que nós possamos viver com o Senhor, e a nossa vida ser uma bênção no mundo do Senhor, porque o Senhor quer que você clame a Ele, invoque a Ele, adore a Ele, e fique permanente nesta vida, e quando morrer venha morar no céu, em nome de Jesus. Que esse tema fique no teu coração, porque é preciso se batizar. Que Deus te abençoe grandemente.